Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Na passagem de hoje nós lemos o relato do dia em que o Senhor chamou o menino Samuel para dar um recado ao profeta Eli. A palavra começa dizendo que Samuel era um jovem que servia ao Senhor perante Eli. Samuel tinha passado toda a sua vida, toda a sua juventude, aprendendo com o profeta Eli, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a lei de Deus e aprendendo como servir ao Senhor. Porém, o versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Apesar de Samuel ter passado toda a sua juventude aprendendo sobre a lei de Deus e sobre Deus, ele ainda não conhecia o Senhor, porque ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Apesar dele ter lido a palavra, dele ter ouvido a palavra através do profeta Eli, essa palavra ainda não tinha chegado ao seu coração. Essa palavra tinha chegado à sua mente, mas não tinha descido para o coração dele. Por isso que ele ainda não conhecia o Senhor. Isto é muito importante e traz uma aplicação para a nossa vida, porque saber que Deus existe, saber a respeito de Deus, não é o mesmo que conhecer a Deus. Nós podemos ter conhecimento teórico sobre Deus, saber fatos sobre Deus, ler a Bíblia, mas pode ser que esse conhecimento que chegou à nossa mente ainda não tenha descido ao nosso coração.
E nós só conhecemos a Deus verdadeiramente quando o conhecimento que nós adquirimos sobre Deus desce ao nosso coração e se transforma em uma verdadeira intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus Samuel ainda não tinha. E certo dia, enquanto Samuel estava deitado, ele ouviu um chamado que chamava pelo seu nome, dizendo: Samuel, Samuel. E ele escutou esse chamado e ele respondeu: Eis-me aqui. Ele pensava que era o profeta Eli que estava o chamando. Ele correu para Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: Torna-te a deitar, porque eu não te chamei. Isso aconteceu por 3 vezes, até que o profeta Eli entendeu que quem estava chamando aquele menino, aquele jovem, era o Senhor. E ele disse para Samuel responder ao Senhor da maneira apropriada, reconhecendo sua condição de servo e reconhecendo Deus como o seu Senhor. E através da resposta que ele deu, ele estava manifestando o desejo de obedecer a Deus, de servir a Deus, com os seus ouvidos atentos à palavra de Deus. Então, quando o Senhor o chamou pela 3ª vez, Samuel, Samuel, ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Essa resposta que Samuel deu ao Senhor era uma resposta que, com o coração totalmente aberto e com os ouvidos atentos para ouvir ao Senhor e para fazer o que o Senhor iria lhe pedir. A pergunta é: nós estamos com os ouvidos abertos para escutar a Deus diariamente? Porque Deus tem falado conosco todos os dias. Tem falado através de pessoas, tem falado através de situações, tem falado primariamente através de sua palavra. Se estivermos com os ouvidos atentos, inclinados ao Senhor, iremos ouvir do Senhor as suas instruções. E as instruções do Senhor sempre serão para o nosso bem. Porque os desejos que o Senhor tem para conosco não são desejos de trazer calamidade, mas são desejos de trazer um futuro para nós, de trazer paz, de preencher o nosso ser através do amor do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos ouvido o Senhor falar conosco? E a segunda pergunta é: nós estamos dispostos a seguir as instruções de Deus? Que o Senhor possa nos ajudar a manter os ouvidos sempre abertos e atentos para ouvir a palavra de Deus e de estarmos desejosos de cumprir a palavra de Deus em nossa vida, de obedecer ao Senhor. Obrigado, meu Senhor, por Tua palavra no dia de hoje. Dai-nos a sensibilidade, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Dai-nos a sensibilidade de ouvir quando o Senhor fala conosco. E quando ouvimos a palavra de Deus, ajuda-nos, Pai, a cumprir os Teus mandamentos, a cumprir as Tuas ordens, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.